Agora, Capricórnio. Bom, Capri, em agosto, eu acredito que vocês vão querer coisas novas, novidades, ou se lançarem alguma coisa nova aí na vida de vocês, um novo caminho, uma nova história. Porque aqui as suas energias estão muito mornas, muito paradas e é como se não tivessem mais motivações. Vocês podem estar se sentindo muito desmotivados, insatisfeitos e esse querer coisas novas vem muito desse lugar. Mas ao mesmo tempo, vocês também não sabem o que querem, porque tem muitas coisas que chamam a sua atenção, tem muitas coisas que vocês gostam, e aí vocês não sabem por onde começar. Ou vocês não deixam as coisas amadurecerem, não passam mais tempo assim. Começa uma coisa e logo se entedia e larga. Então tem essa gama de coisas que vocês querem ao mesmo tempo, mas também não se aprofunda em nada. Então fica muito naquela energia rasa, naquela ilusão e não paga para ver. Não deixa o processo mesmo acontecer. Aí fica sempre no começo, sempre no começo. Então aqui começa sem coisas e não termina nenhuma. Então por isso que também tem na sua vida essa energia mais parada e mais morna, porque não, as coisas não estão se aprofundando. E aí fica sempre tentando buscar algo novo, aí busca algo novo, vai lá, mas logo se entedia, larga e fica nesse processo. Então essa é a energia que vocês estão aí ultimamente. E agora em agosto, pode ser que vocês aí partam para alguma coisa nova, mas tem essa conotação aqui que vocês não estão se aprofundando tanto nas coisas. E aí cai de novo naquela energia do marasmo, daquela energia entediante. Então eu acho que tá um ciclo repetitivo aqui para vocês dentro dessa energia. E aqui nos principais acontecimentos, eu acredito que vocês vão ter clareza sobre isso que veio aqui no início, de que vocês estão sempre começando alguma coisa, mas nunca estão terminando, e que precisa de começar e precisa de terminar. Eu acredito que aqui vocês vão focar de terminar alguma coisa, de concluir, né? Eu não tô falando de terminar, que vocês vão simplesmente largar de mão, que vão cortar. Não é sobre isso. É de começar uma coisa e ir até o fim, de dar continuidade. Então, com certeza, em tantas coisas aí que você começou, que você gostou, que chamou sua atenção, deve ter alguma coisa que você quer dar continuidade. Então não tem como só ficar nesse começo, porque aí as coisas ficam nessa energia é, muito infantil, muito mirim e não tem uma energia de maturidade, não tem uma energia de verdade. Então eu acredito que vocês vão querer ter mais profundidade com alguma coisa aí na vida de vocês, porque ultimamente não estava acontecendo isso. E por isso, né, que vocês estão atraindo muita repetição. Aqui na energia, a tendência é que se vocês continuarem assim no raso, vai vir muita repetição. E aí a repetição ela começa a acontecer até de uma forma mais intensa e em alguns casos até mais tensa. Então precisa aí dar uma parada nessa situação, precisa se aprofundar em algumas coisas e talvez aqui você esteja fazendo isso por medo, por insegurança ou por traumas aí da sua vida e não deixa as coisas aprofundarem, não deixa, né, as máscaras caírem e você sabe que a profundidade traz isso, a profundidade traz o outro lado, né? Porque quando a gente começa alguma coisa que a gente tá na empolgação, seja de relacionamento, seja de trabalho ou de outras áreas da vida, aquela empolgação, ela é muito ilusória, porque ela não mostra pra gente a realidade das coisas. E a realidade vem com o tempo. E quando a gente não dá mais tempo de amadurecer, de ver o que há por trás, né, das máscaras, aí fica tudo nessa ilusão. Então você tá num jogo de ilusão já há um tempo. E aí fica essa coisa paradona. Porque mesmo que esteja acontecendo algumas coisas,
é sempre da mesma forma, né? Porque aí você já corta, né? Já começa a dar uma aprofundada, você já corta, porque você não quer lidar ali. Porque você sabe que por trás dessas ilusões tem ali as verdades, tem algumas coisas que você não quer enxergar, que você não quer lidar, né? Isso também vem nas relações, quando o outro se mostra, quando o outro também tem os seus lados ruins, os seus defeitos, enfim. E você também, com os seus. E aí você pensa, nossa, eu não quero mostrar os meus defeitos. É como se você tivesse só no lado bom, no lado bom, no lado cor-de-rosa. E a vida não é só sobre isso, Capri. A vida, esse aprofundar, ele traz a verdade das pessoas, traz as outras verdades que a gente precisa ir descobrir no meio do caminho, sobre tudo, né? E tudo tem os dois lados, né? Não fica só, no geral da vida, as coisas não ficam só nessa coisinha fofinha, nesse bem, né? Nessa coisa paradinha. Tenha também o lado desconfortável, tem o difícil, tem o trabalho árduo por trás também, que talvez você não esteja querendo ver. Aqui eu acredito que é em algumas situações que você tem aí traumas, que você tem muita insegurança. E aqui no geral, é, eu acredito também que vocês vão conseguir pagar alguma dívida aqui, talvez até esse comportamento, né, de não se aprofundar também você esteja colocando na parte financeira, de ficar ali se aventurando, porque esse lado de só se aventurar e de ficar no raso também traz algumas irresponsabilidades. E tem aqui algum tipo de dívida que você pode estar ali renegociando já. E eu acho que talvez essa atitude de quitar, essa atitude de fechar esse ciclo também seja uma forma de aprofundamento, de cortar algum tipo de vício, algum tipo de comportamento ruim, dependendo aí de como você contraiu essa dívida. E você sabe que isso começa a trazer também muita repetição, né? Hoje em dia tem esses joguinhos online, isso também pode trazer algum tipo ali de comportamento de vício. Então, quando a pessoa se conscientiza, ela entende que ficar ali alimentando aquele vício começa não só a perder dinheiro, mas também perder outras coisas aí na vida. Então, aqui tem esse pagar uma dívida em agosto e tem uma energia nova muito presente na sua casa, que pode ser uma energia nova, uma novidade, um acontecimento novo, ou você renovando as energias da sua casa, trocando alguns móveis, trocando decoração, pintura nova. Isso também é uma forma de você mudar, porque você tem essa energia atualmente de querer mudar, querer renovar, mas você não tem uma energia de continuidade. Então você está atraindo muitas novidades, mas é aquela coisa também que não é grandes novidades, né? Não é mudança assim de vida. Você está atraindo coisas rasas. E não sei se esse cuidado ele vai partir de você ou se é por conta de você estar nessa energia de só de renovação, e aí vai renovar a casa, ou você vai querer aqui, como tem essa energia de estar quitando alguma dívida, se tem a relação com a sua moradia, talvez você vai querer mudar de casa, vai querer ver uma nova casa, vai, né, quitar ali, fechar um contrato e buscar uma outra moradia, enfim, porque às vezes aqui a pessoa, quando ela não se aprofunda também nessas questões de moradia, às vezes ela está num lugar que para ela não é bom, mas ela aceita estar ali e ela não busca um lugar melhor, porque aqui eu vejo que você está buscando, você não está parado no tempo, mas você não se fixa em nenhum lugar. E pode ser aqui também de energia de pessoas que mudam muito. Só que eu não acho que tenha relação aí com a energia de Capricórnio, né? Eu acho que Capricórnio ele é mais de se fixar num lugar. Talvez nesse momento você não esteja com esses comportamentos, com o que está acontecendo aí na sua vida. Talvez você esteja muito
sem rumo, fica mudando, acaba mudando muito de lugar, ou não necessariamente de casa, mas de emprego, de relacionamento. Então, assim, aqui eu acredito que você vai querer se fixar e vai querer novidades, mas uma novidade boa, algo bom e queira se aprofundar mais nessa história, que é o que a sua energia está pedindo, que você se aprofunde, que você não fique só no raso da coisa. E aqui, para alguns casos, pode ser de moradia, mas no geral, tem novidades aqui com relação à moradia, com relação à família. Tem energia também aqui de criança nova na família. Aí tem essa energia fértil também. E tem muita sorte. Eu acho que se você também cuidar dessa parte de moradia, às vezes você tá muito vivendo de aluguel e você tem um sonho de comprar uma casa, mas você colocou que isso para você é impossível. Aqui tem oportunidades com relação a isso, talvez você tenha que rever os seus conceitos, ver outras formas de conseguir realizar esse sonho, porque tá muito assim, com muita energia boa para moradia. Então é interessante que você veja mais sobre isso, veja as opções aqui que você tem. E esse comportamento aqui também na parte financeira, né, de que eu falei de jogo, que é um exemplo, mas aí você pode estar gastando com outras coisas. Quando você rever tudo isso, você pode aí estar pensando melhor em não só em moradia, mas em outros investimentos que para você é bacana do que ficar perdendo dinheiro, seja com jogo, seja com vício, com com outros hábitos aí que são nocivos a você. E para não ficar igual uma torneira, né, que vai só perdendo e não aplica aquele dinheiro de uma forma que seja benéfica para você, Capri. Então eu acho que é um período que você vai ter que se conscientizar muito. Eu acredito que Capricórnio, no geral, tem muito pé no chão, mas não significa que não dê umas desandadas aí de tempos em tempos. Eu sinto aqui a energia de Capricórnio muito desandada, muito fora do esquema que é Capricórnio. Isso pode ser por conta de alguma coisa que mexeu com Capricórnio nos últimos tempos, ou porque estava com alguém assim, né? Porque aqui, né, essa energia mais descompromissada, essa energia não tão responsável aqui, pode ser aí de alguém que você estava se relacionando e aí você começou a entrar nesse esquema, porque eu acho que é um esquema muito fora da energia de Capricórnio, mas não significa que tem que ser assim, não significa que Capricórnio tem que seguir assim, pode mudar aí os rumos da sua vida, mas aqui no geral, Capri, é que você se aprofunde. Você tem que fazer escolhas, você tem que apostar nas suas escolhas e tem que seguir ali até o fim. Tem coisas que vão vingar, mas tem coisas que não, mas você não pode temer esses aprofundamentos, você não pode temer essa maturação, porque isso faz parte de tudo, todo desenvolvimento. E não adianta querer coisas novas e querendo ficar nessa energia de troca, trocando demais, né? Então, assim, por trás de toda essa troca deve ter aí alguma falta que você está sentindo. Então, precisa entender que falta é essa, Capri, para tentar preencher esse espaço, esse vazio e não ficar aí pulando de galho em galho. Essa é a sensação que eu tenho, é que vocês estão sempre pulando de galho em galho. Mas isso eu acho que é alguma área da vida de vocês, porque no geral vocês têm um pensamento muito fixo, vocês gostam das coisas certinhas e tal. Então deve ter alguma área assim que tá puxando o Capri assim mais para baixo. Tá com uma energia assim, que tem um estilo mais ariano, mais libriano, de não estar se contentando muito com as coisas e logo no começo. E assim, logo no começo não tem como a gente definir nada. A gente precisa dar mais tempo aí para ter certeza. E mesmo sem certeza, você já fica descontente, já quer, né, tirar da frente, ah, não quero mais. E as coisas não são assim, Capri. Então deve ter alguma área aí que não tá bacana e que tá, né, te puxando assim pro buraco. Isso não é legal, porque pode tá pegando aí na parte financeira ou até em outras áreas. Então, tem que cuidar, tem que ver mais a respeito disso e fazer suas escolhas e apostar nas suas escolhas. É isso que vai te ajudar a confiar em si, a confiar no seu taco. E desse jeito, você também não fica confiando no que você escolhe, você não fica confiando em si. E quem tudo quer, nada tem, né, Capri?
Então, não adianta querer tudo, não vai resolver tudo. Coloque aí prioridades, mas a energia aqui mostra coisas novas. Então, traga o novo, mas siga o fluxo e deixa isso desenvolver. Deixa isso crescer na sua vida. Já não vai cortando assim logo de cara, porque senão você não vai ter experiências bacanas. E aqui a sua energia pede um aprofundar-se mais. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que tenha te ajudado e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Agora, signo de Touro. Bom, Touro, aqui no mês de agosto, eu vejo você seguindo em frente. Deve ter acontecido alguma coisa na sua vida que seguir em frente será melhor. E se você ainda se manter em alguma situação, que aqui eu acredito que é alguma coisa mais dolorosa, mais difícil e complicada, a tendência é que as coisas ainda piorem para você não ficar nesse movimento, porque aqui a tendência é que você fique colocando panos quentes na situação, que você não faça nenhuma mudança. Então, é melhor que você siga em frente e não olhe para trás. É algo que, com certeza, se você continuar, vai ser muito difícil, vai ser muito doído para você. E eu acho que não tem mais aonde isso se desenvolver, melhorar. Não tem por que você continuar. Então, deve ser alguma área aí da sua vida que é difícil, é um lugar difícil, um ambiente que deve ser tóxico, que de alguma forma, né, te causa muita dor ou muitas dificuldades, então continuar não será bacana aqui. Mas a energia é que você vai seguir em frente. E só de você seguir em frente, de você sair dessa situação, eu acredito que você vai ser livrado de alguma coisa, você vai perceber que foi lançado para você alguma coisa muito forte aí. E mas isso aí é o depois, né? Que aí você entenderá que foi um livramento mesmo, sair dessa situação, porque ia vir mais alguma coisa aí na sua direção e é uma proteção, né? Tem coisas que a gente desistir, que a gente deixar para trás, é também uma forma de proteção e tem uma energia muito protetora com vocês, te protegendo mesmo de alguma coisa até ruim dessa situação. Então, dependendo do ambiente que você está, dependendo aí com quem você está trocando, você pode atrair até situações pesadas. Então, não é fácil também sair disso. Até talvez você estava condicionado nesse ambiente, mas aqui, depois que você sair, com certeza as coisas vão ficar mais amenas na sua vida. E essa energia também vem desse seguir em frente, vem de muito conflito, vem de um ambiente muito pesado, de muita contenda, de muita energia baixa. Então, você sair desse ambiente vai ser um alívio, vai te dar um respiro, assim, você vai sentir uma calma, você vai sentir de fato uma luz e você vai conseguir colocar também as suas emoções nos eixos, porque, né, se você está num ambiente pesado, se você está num ambiente conturbado, você acaba também sentindo aquelas energias. Você também sente, passa por elas, então fica muito latente ali, né? E com esse afastamento, você começa a sentir sua energia de novo, você começa a sentir suas forças voltando e eu vejo você mais calmo, com os ânimos, né, mais nos eixos e talvez até você tava com picos de raiva, picos de estresse, de preocupação, de ansiedade, e aí eu vejo as coisas acalmando. Então, tudo vem aí de um ambiente muito conturbado que você estava, Touro. E nas principais energias e dos acontecimentos do mês de agosto para Touro, tem realmente aqui uma situação muito enrolada, que já trouxe vários capítulos aí para sua vida, né? É uma novela, acho que essa história deve ser essa que você está se afastando. Isso tem muita relação aqui para a maioria, é de amizade. Então, Touro estava ali confiando demais em alguém. Tem muita história, tem uma história atrás da outra, mas eu vejo que aqui é tudo mentira.
Então, essa pessoa deve ter conseguido aí conquistar a confiança de Touro, contando muita história, contando muita mentira, e virou uma novela. Virou, assim, uma coisa desconexa. E eu acho que Touro vai acabar percebendo, até por isso esse afastamento, mas aqui tem muita relação com amizade, com confiança. Então, alguém ali conseguiu apertar os botõezinhos de Touro para conquistar sua confiança, contou várias histórias da carrocinha e Touro acreditou. E com certeza toda essa demanda, toda essa energia pesada vem aí dessa confiança nessa pessoa. Deve ter ajudado, deve ter feito um monte de coisa. Só que agora eu acho que Touro tá desencanando aí dessa história ou tá tendo algum tipo de clareza ou tá vindo aí verdades, né? Porque aqui essa pessoa contou muitas mentiras, então tá vindo verdades aí para Touro deixar isso para trás. E fica também de aprendizado, né? Não é tudo que você pode acreditar, não é tudo aí que você pode pegar para tentar resolver. Se você não consegue ver fatos, se você não consegue ver verdade no que a pessoa está falando, porque contar qualquer história, qualquer um pode contar. Então tem que tomar cuidado, Touro, até por toda essa experiência que você está passando, é deixar mesmo essas coisas para trás, mas ficar como aprendizado. Não é simplesmente seguir em frente e errar de novo. Não, é para aprender e assim não ir acreditando em qualquer coisinha que te contam. Então isso vai já vir forte em agosto, né? Dessas questões aí. Eu acho que você terá confirmações das mentiras que essa pessoa te contou. Deve ser uma outra pessoa que vai abrir muitas coisas aí para você dessa situação. E aqui, como você está seguindo em frente, como você está se afastando dessa situação, porque às vezes não é sobre a sua vida, mas às vezes você está ali em contato com alguém que tem uma vida tão pesada, tão conturbada, que você vai atraindo aquilo para sua vida. Então, esse afastamento vai trazer para você mais evolução, acho que por conta do aprendizado, e também coisas novas, você vai sentir que os seus caminhos vão se abrir. Eu acho que essa história dessa pessoa, esse ambiente também, dependendo se tem mais pessoas aí nessa situação, eu acho que era muito conturbado. E você se distanciando dessa situação vai abrir muito seus caminhos, Touro. Se você estava sentindo aí os seus caminhos fechados, né, as coisas empacadas, você vai sentir que em agosto, se afastando dessa história, vai se abrir muito mais. E eu vejo mais novidades, você conseguindo também ver essa situação com uma perspectiva mais ampla, você vai abrir muito sua mente. Eu acho que também ver as verdades sobre essa pessoa, sobre as mentiras que ela te contou, vai abrir muito a sua mente dessas questões de confiança, dessas questões de quem você se alia aí na sua vida, quem você ajuda e não abraçar aí os problemas de todo mundo, porque isso eu acho que estava pesando muito a sua vida, Touro. Então, se conscientizar mais aí sobre as suas relações no geral, porque eu acho que uma pessoa puxou muito uma carga pesada para você, mas isso também tem conexão com as suas relações, né? E a sua energia, Touro, tá pedindo malícia. Tenha mais malícia na sua vida. Tenha malícia de perceber quando alguém está tentando te passar para trás. Aqui você tem uma energia muito amiga, muito passiva, muito tranquila, uma pessoa muito boa, mas cuidado para não ser bom demais. Tem gente que se aproveita e não só se aproveita de coisas que você faz, mas te depena, te rouba, te passa para trás mesmo, literalmente, assim. E também pode entrar questões de dinheiro, né? E outras coisas. Às vezes não é só isso, um roubo material, mas também emocional. Mente para você, mente sobre a sua vida, tenta, enfim, atrapalhar seu relacionamento amoroso, seus relacionamentos de amizade, enfim. Tem coisas que são mais pesadas, então você tem que se conscientizar e trazer mais malícia. E aqui no final tem um alerta para você sobre a sua casa. Aqui pode ser questões aí de mudança, né, de casa, de tentar aí melhorias nessa parte, de conseguir uma chave, ou você está tentando, né, mudar de casa. Eu acho que você já vai conseguir alguma coisa agora em agosto, mas também tem um alerta por conta de alguma relação aí que você tinha que era pesada, que pode ser de amizade ou até amorosa, porque aqui tem uma energia também de muita intimidade, né, de alguém ali
que você está se afastando, que era bem conturbado, tenha cuidado aqui com a sua moradia, se essa pessoa tinha acesso à sua casa, se tinha uma chave, uma cópia de chave, porque tem gente aqui que pode estar se separando, né? Esse afastamento pode ser separação mesmo de algum relacionamento, ou se dividir a casa com alguém, né, que era uma pessoa difícil, tem ali, a pessoa tem a chave da casa. Então, muda a fechadura, né? Troca a chave aí, troca tudo. Se é código, se é para entrar na sua casa precisa de um código, muda tudo, troca tudo. E assim, toma muito cuidado, touro, que fique de lição para você, porque aqui em alguns casos tem pessoas que foram roubadas de fato, foram passadas para trás. Então, assim, não dê sua chave para todo mundo. Crie códigos com pessoas que são de confiança. Eu sei que talvez essa pessoa para você era de confiança, mas você viu que não era. Você viu por A mais B que não era. Então, assim, não é para qualquer um que você dá uma chave, não é qualquer um que você abre uma porta, não é para qualquer um que você conta intimidades. Então, por isso que tá pedindo essa malícia. Então, troque tudo e também cartão, né? Ficar emprestando dados de cartão de crédito, ficar emprestando nome. Tenha cuidado com essas coisas, aprenda. E se você não aprendeu, touro, pode ser que ainda tenha essa para você agora em agosto, né? Além de tudo que essa pessoa já fez com você, aí você ainda pode perceber que, sei lá, essa pessoa fez um empréstimo, que essa pessoa usou seus dados de cartão, tirou foto lá dos seus dados e usou. Então, assim, toma muito cuidado, não deixe essas coisas à mostra, tenha cofre, guarde documentos e cartões importantes aí dentro de algum cofre. É bom você fazer isso. E desconfie, a mensagem final aqui para você, touro, é: desconfie quando alguém está perguntando coisas íntimas demais, tá tentando saber ali coisas que não tem assim, sabe? Numa conversa entre amigos, que não tem muita base. Então essa pessoa ela tá tentando invadir a sua vida, ela tá tentando fisgar informações de você e talvez nessa última relação, nessa amizade, você passou assim, numa besteira. Você deixou que essa pessoa entrasse, porque às vezes não é de fato na vida, às vezes não frequentava a casa, mas de alguma maneira você deixou essa pessoa invadir um lugar seu privado. E tem coisas, touro, que são muito íntimas, tem coisas que as outras pessoas não podem saber, não é qualquer um que pode saber, enfim. E uma informação assim na mão de uma pessoa que tem segundas, terceiras intenções é muito complicado, pode te trazer muitas consequências pesadas. Então que fique de lição para você, touro, mais malícia na sua vida e ser bom não é ser trouxa. E não é nem sobre isso. Eu acho que aqui são coisas mais pesadas mesmo. De, sabe, quando a gente atrai coisas assim que a gente vê o nível de maldade das pessoas, então é sobre isso. Tem muita gente maldosa que tá usando aí uma carapuça de boazinha, então desconfie. Principalmente de quem tenta, assim, saber muitas coisas íntimas. Não só íntimas, mas, sabe, de coisas de documentos, de dinheiro, tentando saber quanto que você ganha, tentando saber o preço das coisas, quanto você pagou. Então aí eu acho que é para desconfiar, que é para ligar aí todos os seus alertas. Então, fique mais atento com essas pessoas aí que estão à sua volta, mas eu acho que também não é para você pirar com todo mundo, mas é só para abrir mais o olho e ter essa contenção aí da sua privacidade, respeitar o seu lugar de privacidade, das suas coisas e da sua vida. E não é todo mundo que pode chegar chegando assim, entrando. E também crie códigos, né? Aqui fala muito também de você criar códigos com pessoas que são muito da sua confiança. Então, crie códigos. Quando for pedir um dinheiro emprestado, crie algum código, porque talvez é algum golpe, alguma coisa aí que te passaram para trás, e aí você começa a desconfiar de todo mundo. Então, para não ter desconfianças, né? Porque nem, não é todo mundo também que é assim, mas crie códigos, que aí com certeza quando alguém precisar, que for da sua confiança, você vai saber que é aquela pessoa mesmo que está pedindo, que não é alguém que está usando, sei lá, o WhatsApp dela, que está usando alguma coisa dela para
te ludibriar, que isso pode acontecer com todo mundo, mas também você tem que ter em mente que não é todo mundo que vai saber as coisas da sua vida, que vai ter acesso a informações que são muito importantes aí, é só para pessoas que realmente você já tem ali um bom histórico de base da sua vida, que tenha confiança mesmo de fato para ter essas conversas, né, para ter essas trocas mais aprofundadas. Então, tenha mais consciência com essas coisas, tenha mais malícia. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que tenha te ajudado e eu te espero encontrar em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Signo de Aquário. Bom, Aqua, no mês de agosto vai ser um período para vocês renovarem as esperanças, as forças, principalmente as forças mentais. Tem aqui uma energia de passado, pode ser um sentimento do passado, uma lembrança do passado, que traz essa renovação, né, dessa força mental, ou é alguém do seu passado, alguém aí que pode vir com uma pegada diferente, que vai te fortalecer, que vai te dar aquele pensamento de esperança mesmo. E a esperança é a última que morre, né? Então, acho que essa pessoa vai te trazer muito isso e, de alguma forma, vai fazer com que você reaja, que você comece a tentar combater, a tentar se livrar das coisas aí que estão estagnadas na sua vida, que estão acumuladas, enfim, essa pessoa aí vai te dar um levante, vai te dar aí uma força de vontade de resolver algumas coisas. Eu acho que também essa pessoa ou essa energia do passado, ela já vem com essa proposta agora em agosto e também na sua vida, para que você se rebele contra algumas coisas que não estão indo bem, para que você reaja e haja, né, que é o mais importante. Então tem essa vibe aqui do passado que vem, na verdade, para te ajudar agora em agosto. E talvez você está precisando aí de um incentivo, de alguém te fortalecendo, te apoiando, para que você faça aí os seus corres, para que você consiga aí mudar os rumos da sua vida, mas com uma postura de mais ação, de também estar aberto e disponível para mudar, não só receber mudanças, mas para mudar, né? Mudar seu destino. Eu acho que essa pessoa também vai te lembrar isso, ou ela vai trazer outras coisas, dependendo de quem ela é na sua vida, ela vai também te trazer fatos, provas do passado, para que você não fique aí mais estagnado, para que você realmente faça as mudanças necessárias. E nas principais energias e nos principais acontecimentos para agosto, aqui mostra que realmente tem uma mudança que Aquário precisa passar, mas está muito empacado, não tem muito caminho aqui, tá bem cansada essa energia. Aquário aí deve ter traumas ou deve estar resistente com mudanças, eu acredito que por motivos passados. E tem um elo aqui, tem alguém muito importante nesse momento que vai abrir os olhos aí de Aquário, que vai ajudar Aquário a aceitar a mudança, aceitar que alguma coisa precisa realmente mudar. Ou talvez Aquário aí passou por alguma perda, alguma coisa muito pesada e tá muito resistente ou tá muito fechado. E aí vem esse elo, vem essa pessoa para dar uma força, uma força moral, um apoio moral para Aquário se abrir para mudanças. E aqui eu acho que vai ajudar. Não significa que simplesmente essa pessoa vem e você vai, né, se abrir para isso. Eu acho que também vai levar um tempo para rolar essa aceitação, mas já vai esclarecer muita coisa, já vai trazer mais. Aqui fala de muita clareza, mas de uma forma positiva, né? Essa pessoa vai trazer para você um olhar mais positivo para a mudança, um olhar mais positivo até pelo que você passou, para você não levar as coisas também de uma forma muito pesada para si e também que atrapalha, né, o movimento da sua vida, que atrapalha as suas crenças no melhor para si, no melhor também para as pessoas envolvidas em determinadas situações que te rodeiam, enfim.
vai te trazer mais clareza e talvez essa resistência seja uma mente que está muito fechada, é uma pessoa que está muito doída, que está muito pessimista, que está muito negativa e às vezes precisa de alguém ali que já conheça, que também às vezes vem do mesmo lugar de dor, ou do mesmo lugar, né, que foi criado ali junto, perto, de uma pessoa que entende também, que te entende, mas também te puxa para cima. Então, tem essa pessoa que tem uma parceria muito importante aqui em vida, que vai ajudar muito o Aquário aí a melhorar um pouco a sua energia, o seu estado de espírito e o seu estado mental aqui. Então, essa pessoa vai dar um up. Isso vai ser muito importante porque você está com os caminhos muito bloqueados, né? Mudanças aqui precisam acontecer, seus caminhos precisam abrir, mas às vezes, Aquário, é a gente mesmo que está fechando os caminhos, é a gente que está colocando sempre empecilho, barreiras. Então, eu acho que essa pessoa que já te conhece, que você já conhece ela, eu acho que vai ser muito bacana aí. E aqui eu vejo seus caminhos se abrindo, Aquário, mas provavelmente é mais pro final do mês. E aí você terá propostas, você terá aqui, eu acho que para a maioria mudanças mesmo, assim, mudanças de cidade, até viagens também, tá aberto aqui para viagens, viagens também de avião, viagens aí longas. Pode ser até uma oportunidade só de viajar, de conhecer um lugar. Isso pode também. Aqui tem uma energia muito solar. Talvez você precise ir num lugar de mais natureza, numa praia, assim, ter mais luz do sol, ter mais essa energia do sol, que é uma energia muito bacana. E esse contato, né, com a praia, com o sol, ou com um lugar assim, né, nessa vibe, nessa pegada, pode te ajudar aí a expurgar, né, essas energias que estão aí acumuladas, essas energias negativas, a também limpar, né, limpar sua aura, limpar aí seu astral, seus pensamentos, se abrir um pouco mais, tirar toda essa carga, essa nhaca aí que tá com você já há um tempo, principalmente se você tá apegado a alguma coisa aí que terminou na sua vida, para alguns casos é isso. Então eu acho que essa viagem, ela nem aconteceria agora, mas como vai mudar aí suas energias, eu acho que você já vai conseguir ter essa viagem, ou pode acontecer aqui para alguns casos é sorte mesmo, e que abre o caminho e até vem esse atalho aí de viajar, de conhecer algum lugar. Talvez aqui para a maioria é um lugar que a pessoa nunca foi. Então essa energia de mudança e às vezes tem essa viagem de um lugar aí que você nunca esteve, é uma forma também da vida de levar você a encontrar coisas novas, né? A enxergar a mudança de uma forma positiva e não de uma forma negativa. E alguns aqui têm a possibilidade de mudar de cidade, de estado, e eu acho que isso é um plano mais futuro, talvez seja uma coisa que Aquário precisa passar, ou que Aquário queira mesmo. E só de viajar, de conhecer outro lugar, né, de estar em contato com um novo lugar, pode acender aí esse plano futuro de Aquário se mudar mesmo, de procurar um lugar melhor para viver, de pensar mais nessas coisas. Mas aqui pelas energias é um plano bem lá na frente de futuro mesmo, mas que Aquário já precisa se conscientizar agora, abrir sua mente. E esse contato com esse lugar vai fazer com que Aquário saia dessa energia baixa que está ultimamente e levantar mesmo a perspectiva, para ter uma perspectiva mais ampla, porque aqui não é só sobre a mudança, é sobre a sua própria vida, de ter uma vida melhor, de buscar um lugar melhor e de estar também rodeado de pessoas e situações melhores também, uma busca de qualidade de vida. Tem muito presente isso aqui, de ter uma vida melhor de bem-estar, com qualidade, e não de ficar numa correria ou de ficar sempre ali sem conseguir, às vezes tá num lugar, mas não é bacana, ou não tá conseguindo nem bancar, né? Tem que trabalhar muito, às vezes não para em casa, não tem tempo de folga. Então essas coisas, né? Principalmente com o que Aquário passou, essas coisas vão acender muito
de agora em diante, para que Aquário mude sua vida, para que busque essa qualidade e não fica só nessa correria, só focado em boleto, só focado em problema, só focado em perda e consiga resolver sua vida, mas busque um lugar para si bem melhor. E Aquário, não deixe de ouvir, tem uma tiragem para vocês de SOS, não deixe de ouvir porque pode ajudar muito aí, porque tem muitas energias acumuladas que você precisa limpar. E eu acho que essa viagem, essa possibilidade de viajar vai ser muito bacana também, Aquário. Bom, é isso que eu tenho para vocês, eu espero que tenha ajudado e eu te encontro em novas leituras. Até mais, tchau, tchau. Signo de Libra. Bom, Libra, agora em agosto, aqui tem uma energia de mais calma, de tempo. Alguma coisa aí na sua vida precisa de tempo para melhorar, para você combater alguma coisa, para você combater alguma dor, algum incômodo. Então, com certeza é algum tipo de tratamento aí que você terá que passar. E eu acho que vai ser viável você fazer esse tratamento em agosto ou aconteceu aí alguma coisa, deu um mau jeito na coluna, sofreu algum acidente, quebrou algum osso, porque aqui tem muita energia de osso, de dor, né? Dor até mais pesada. Então, para alguns casos aí pode ser de acidente mesmo. Então, aqui precisa de tempo, osso, né? Precisa de tempo para calcificar, enfim, ou dependendo do tratamento que você está passando, tem que respeitar esse tempo, então é um período que você vai ter que exercer muito sua paciência e respeitar o tempo do tratamento, respeitar aí o que você tem que fazer para melhorar. Então é um período para ficar mais quietinho, mais quietinha e seguir aí as ordens médicas, ficar mais em casa e não deixar isso para depois, dependendo dos casos, não pode deixar isso para depois, vai ter que fazer agora. Aqui também pode ser caso de gravidez, ou gravidez aí que eu acredito que já está no final, mas que pode ter algum risco aí. Então, para o bebê não vir antes do tempo, né? Precisa fazer um repouso, precisa se cuidar mais. Tem energia aqui também de cirurgia, ou precisa se cuidar, precisa fazer algum tipo de dieta para passar por alguma cirurgia futura. Então tem que seguir essas ordens, né? Tem que fazer tudo certinho para ser viável aí para cirurgia ou para algum tipo de tratamento que você precisa passar. Eu acho que o foco aqui é muito o físico da pessoa, que precisa ser cuidado, que precisa ser respeitado. Então essa energia aqui de paciência, de mais calma, ela é muito necessária, porque quando a gente está falando de físico, a gente está falando muito do elemento terra, é o elemento assim mais lento, que as coisas vão mais devagar, que as coisas vão se formando e melhorando de uma forma mais lenta. Então, e Libra é um signo rápido, né? Um signo de ar, então talvez falta aí uma paciência, mas vai ter que exercer aí nesse período até para você melhorar e sair dessa condição aí que você está atualmente, mas sair de uma forma positiva para você, para ter uma melhora de uma forma mais tranquila. Então, respeite aí essas ordens médicas e siga certinho aí os passos para que você melhore. Então, aqui nos principais acontecimentos, para quem está passando aí por algum tratamento, né, vai ter que ficar mais em casa, mas aqui tem casos que é um cuidado que vai ter que ser feito antes de passar por alguma cirurgia. Então é interessante que você faça mais exercícios, pode ser em casa mesmo, ou faça mais caminhadas, corridas, enfim, veja aí o que o seu médico vai te liberar para fazer. Ou tem aqui alguns librianos que trabalham muito em casa, ou trabalham muito sentado. Precisa se mover mais, precisa fazer mais atividades. Inclusive, você já deve estar sentindo algum incômodo, já deve ter sentido alguma coisa e já está aí fazendo check-ups e com certeza tem essa necessidade aqui de mais movimentação, de melhoria aí nessa parte de condicionamento físico. E aqui também está falando muito sobre moradia, Libra. Eu acho que talvez o lugar que você está morando, talvez você não tá gostando, ou você está se ligando com alguma coisa aí desse lugar e tenha aqui eu acho que tem uma outra opção, algo melhor para você que você precisa buscar em questão de moradia. Então, abre mais o olho
sobre isso, você já está tendo alguns sinais, você já está desconfiando de algumas coisas e eu acho que aqui vale a pena você buscar algo melhor ou tentar resolver alguma coisa. Tem casos aqui também de pessoas que estão investindo ou querem investir em apartamento. Deve ter algum lançamento também aí perto de você que vai chamar a sua atenção. Mas aqui também tá falando para você tomar cuidado, né? Não é tudo que reluz é ouro. Para você, eu acho que isso é uma vontade para alguns librianos. Então vá ver suas condições, procure pesquisar mais a respeito. Mas também tem muita coisa assim que é furada, que é golpe, tenha cuidado. Mas se é um sonho para você, então busque informações com pessoas de confiança. Mas eu acredito aqui que é plano mais futuro, essas questões de moradia, tanto de casa, mas aqui está mais forte a energia de apartamento aí para quem deseja morar em apartamento ou para quem quer investir em apartamento, mas aqui é na planta, né? Então, procurar saber mais, porque é uma dívida. Então, saber mais a respeito, ver suas condições, ver aí as ofertas que tem no momento, né? E o que você pode fazer aí, porque eu acho que é mais um desejo seu e você pode ter alguma oportunidade aí perto de você agora em agosto que vai chamar a sua atenção a esse respeito, ou você precisa pensar mais nessas questões de moradia e precisa olhar mais ao redor, ver outras opções. Então, são aí assuntos que vão estar em alta para Libra nesse período de agosto. E aqui, para casos específicos, eu acho que tem questões aqui de moradia e de estudo. Eu acho que tá difícil aí para Libra levar sozinho, ou principalmente para os librianos, né, que moram sozinho, que ou foram para algum lugar estudar, estudam e trabalham, mas tem a questão aqui da moradia e dos estudos que tá bem pesado. Então, Libra aí vai ter que repensar, vai ter que ver uma outra forma, ou terá aí que se endividar, principalmente na questão dos estudos, porque talvez o seu trabalho só tá sendo possível bancar aí a moradia e não tá conseguindo bancar os estudos. Então, talvez vai ter que apelar aí para algum empréstimo, né, FIES, alguma coisa assim, para conseguir aí bancar os seus estudos. Realmente aqui tá com uma energia mais difícil, ou para quem está querendo aí estudar, também vai ter que repensar nisso, porque vai pesar o seu bolso, vai pesar as contas, principalmente aí se for um curso ou uma faculdade paga. Então não é só sobre querer aqui, vai ter que conseguir pesar isso tudo na balança, porque no final do mês acaba pesando, ou procurar outras opções. Mas aqui fala que tá bem difícil, mais por questões de dívidas. Então, eu acho que Libra pode se endividar muito por conta de estudos, ou Libra tá aí já sem conseguir pagar a parte de estudos e vai ter que ver aí. Tem aqui algum tipo de apoio financeiro, né? Que eu acho que é o FIES, algum tipo de empréstimo, alguma coisa, ou alguém. Pode ser alguém da sua família, alguém que pode te apoiar, que tem muita energia de mãe, de pai, de responsável. Então aqui também não é levar tudo sozinho, Libra. Principalmente que na sua energia, né, sai esse peso. Para alguns o peso pode ser financeiro, não físico, né, como veio no começo, mas precisa aí de ajuda. Então, se precisa de ajuda, às vezes tem que pedir, tem que ceder também, né? Deixar os outros te ajudarem. Eu acho que se você tá morando sozinho, se você for para outro lugar e tá difícil, vai ter que pedir ajuda, vai ter que ter esse apoio aí, principalmente financeiro. E se tem alguém que pode te ajudar, se você, sei lá, já se endividou demais, tá muito pesado aí, e para conseguir também terminar seus estudos, né, para você conseguir finalizar essa etapa e não ficar também aí com a corda no pescoço, porque tá bem difícil e isso pode pegar também o seu físico, porque aqui já tá bem forte a energia de uma pessoa aí que tá até tendo que repousar, tirar um tempo para cuidar do físico. Então, dependendo de como você levar essa situação, você pode depois cair de cama. Então, e aí, né? Melhor pedir ajuda. Você precisa de apoio, acho que não tá viável para você levar essa história aqui sozinho, sozinha. Então, vai ter que ver um jeito aí de resolver essa situação. Porque
eu acho que para você também esse estudo é importante e também para sua carreira. Então, não adianta ficar aí tentando resolver uma coisa que tá bem pesada. E com o tempo isso pode ficar mais pesado ainda, porque é, já chegou num ponto que você tá pensando, e agora? Eu priorizo minha moradia ou eu priorizo. Não é só moradia, né? Tem todos os custos que envolve manter uma casa, né? Então, você fica já ali colocando tudo nas últimas consequências e isso não é interessante para você, Libra. Então, tem alguém aqui que pode te ajudar, que pode te apoiar nesse período e às vezes a gente precisa de incentivo mesmo financeiro de pessoas aí da nossa família. Então, nesse momento, é você ceder aí, né? E não, eu acho que você tá com muita resistência, tá com dificuldade até de pedir ajuda, mas aqui é caso né, ir lá e ceder mesmo e falar, olha, não tô conseguindo. E tem gente que tem vergonha dessas coisas ou sai de casa e quer resolver tudo sozinho e faz parte. Se você voltar a fita também da sua família, com certeza eles também aí precisaram de ajuda em algum momento, tiveram que pedir dinheiro emprestado, enfim. Essas coisas acontecem com todo mundo e não é viável que você fique aí tentando resolver tudo sozinho, porque pode, né, acabar pegando aí no seu físico e aí como que você vai fazer se você tiver que ficar acamado? Então não deixe chegar nesse ponto, Libra. E aqui para aqueles librianos que estão passando por tratamento, né? Sofreu algum acidente, vai ter que ficar aí no hospital ou em casa, em repouso. Aqui sai muita energia de livros, então os livros aí podem ser seus companheiros nesse momento aí que você tem que ficar mais paradinho, paradinha e para te ajudar a passar por esse momento, né? Tem que ter muita paciência. Então procure ler mais ou estudar mais, se você já estuda, dá uma estudada aí, e isso vai ajudar a passar por esse período e a te trazer mais calma. E talvez até o tempo passe mais rápido quando você se concentra em outra coisa e coloca sua mente para trabalhar numa coisa melhor e não ficar ali reclamando, até porque não vai resolver, Libra. Realmente tem coisas que é tratamento, é tempo e paciência. Então, é isso que eu tenho pra vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês melhorem. Então, tudo de bom aí pra vocês, Libra. E eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Signo de Gêmeos. Bom, Gêmeos, agora em agosto, eu acho que a parte de trabalho pra vocês não vai estar muito boa aqui. É, pode ser um volume menor de trabalho, procura menor de trabalho aí, dependendo do que você faz ou do que você atua aí na parte profissional, ou devem ser problemas aí no ambiente de trabalho. Tem aqui muito questão de equipe, é uma equipe muito pequena ou três pessoas ali que não estão se dando bem no trabalho. E isso está influenciando o trabalho, porque não entrega, né? Não tem aquela entrega dessas partes e aí acaba influenciando. Às vezes você não tá nesse grupo, às vezes você não faz parte dele, mas está influenciando o ambiente, está influenciando no resultado desse trabalho. Então, isso aqui tá dando uma atrapalhada, ou já deve estar acontecendo aí ultimamente e vai estar forte em agosto, principalmente com essas energias, né, que a gente teve de Mercúrio retrógrado. Tem essas energias agora de agosto também que podem influenciar na energia aqui desse grupo, que ele é pequeno, mas está dando trabalho aí para todo mundo dessa empresa, desse setor ou dessa equipe. Então, essas questões aí vão estar presentes ainda em agosto, mas aqui eu acho que o que vai estar muito bom para vocês, tirando essa parte aí de trabalho, a parte amorosa, a parte emocional aqui. Eu vejo Gêmeos se realizando muito. Com certeza é no amor. Aqui tem uma energia de um casal, assim, muito bacana. Que é um casal que já se conhece, que já tá junto, ou escolhe ficar junto aqui. Então tem uma energia de muita realização. Se não for para Gêmeos, é alguém muito próximo de Gêmeos que também vai deixar Gêmeos muito feliz. Então pode ser um casamento, pode ser um noivado ou
um namoro aí que é assumido, né, um compromisso, e isso vai trazer influências positivas para Gêmeos. Mas no geral aqui a gente pode colocar que na parte amorosa tem uma parceria muito bacana para Gêmeos, ou já deve existir na vida de Gêmeos e agora em agosto. Pode ser um marco importante para esse casal, deve ter alguma celebração nesse período, né, desse relacionamento. Enfim, isso vai trazer assim um brilho tão grande que até esse problema aí no trabalho vai ficar lá para trás. Gêmeos nem vai pensar tanto nisso por conta dessa bênção aqui, desse relacionamento ou desse momento atual, que deve ser alguma notícia boa, alguma coisa bacana aí acontecendo para esse casal que vai trazer aquele brilho, aquela energia positiva aí para o mês de agosto. Apesar de ter aqui essa energia positiva de relacionamento amoroso, tem alguma parceria aí na vida de Gêmeos que não tá muito bacana, que tá com uma energia bloqueada, ou você se afastou de alguém, ou tá querendo aí se afastar. Essas questões aí com essa pessoa você também terá que lidar agora em agosto. Deve ter aí algum motivo disso tá vindo agora. Esse afastamento eu acho que ele já está acontecendo há um bom tempo, mas com certeza agora em agosto você precisa ou resolver essa situação ou precisa de fato aí finalizar, colocar as coisas em pratos limpos, porque aqui tem uma conversa difícil. Acho que vocês não estão se entendendo bem, pode ser aí de amizade, uma relação de amizade, ou alguma pessoa que é conhecida, ou alguém da sua família, enfim, que você precisa ter aquela conversa difícil. Eu acho que Gêmeos está evitando, ou essa pessoa está evitando, mas agora em agosto aí precisa chegar numa resolução. Eu não sei, eu acho que vocês estão se evitando, e chega uma hora que não adianta ficar se evitando, ou sabe, afastado demais, dependendo aí da relação que vocês têm, se vocês se encontram ou se são familiares, enfim, acaba se vendo, então tem que resolver as coisas, né? Tem que chegar aí num consenso, ou assim, talvez você não queira mais essa pessoa na sua vida com aquele tom de intimidade, mas você pode ter um respeito e essa pessoa também. Então, às vezes precisa ser falado alguma coisa, se aconteceu algo que chateou você ou essa outra pessoa, e precisa conversar, porque ficar se evitando, porque eu vejo aqui muita proximidade entre vocês, então é alguém ali que tá próximo. É difícil a gente evitar, tentar ali desprezar alguém que tá ali muito perto, então não adianta ficar nessa, vai chegar uma hora que você vai ter que ter essa conversa. Eu acho que é difícil para Gêmeos, porque Gêmeos tem um jeitão, né, mais descontraído e tal. E também levar dessa forma é pesado, eu acho que é pesado para Gêmeos, principalmente para Gêmeos. Então, sabe, tem que tentar aí resolver, e às vezes precisa ter aquela conversa e colocar uma pedra em cima. Tem muitos aqui que vão colocar uma pedra em cima porque tem coisas que a gente coloca tanta importância e passa o tempo e aquilo vai perdendo, a gente vai olhando assim e pensa, nossa, eu coloquei toda essa intensidade em algo tão pequeno, acontece. Então, se for isso, é melhor colocar uma pedra em cima, você e essa pessoa, e vamos seguir em frente. Até porque, se essa pessoa está muito perto ali, é muito difícil, Gêmeos, manter dessa forma. Quando é alguém mais afastado, ok, a gente se afasta. Mas quando é alguém que está no nosso meio, principalmente da nossa vida mais pessoal ali, é difícil. Então, é melhor aí você tentar resolver, Gêmeos, essa situação e chegar num consenso aí com essa pessoa para não ficar essa vibe aí pesada entre vocês, essa energia aí de ficar um evitando o outro, porque uma hora ou outra vocês não vão conseguir sustentar mais isso. E tem também um evento muito marcante aqui para acontecer em agosto, pode ser uma festa, uma celebração em família, e isso vai trazer assim muita mudança para Gêmeos. Pode ser uma mudança assim mental, Gêmeos ver as coisas de forma diferente, enfim, pode ser, sabe aquele marco na vida que você pensa, nossa, é um antes e um depois a partir desse acontecimento, a partir desse evento. Pode ser um evento mesmo, uma festa,
sabe, uma celebração de alguma coisa, ou aqui tá lembrando assim, é um evento marcante, é algum rito de passagem que Gêmeos passa e ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. Então, tem alguma coisa aqui nesse sentido para Gêmeos agora em agosto, e tem forte aqui, finaliza com essa energia desse casal que saiu também no começo da leitura. Tem muita energia positiva com esse casal que pode ser Gêmeos, vivendo aí um momento muito importante no amor também, que pode ser esse marco aqui dessa energia anterior, né, que falou desse evento importante. Pode ser isso, ou é alguém muito próximo aí da vida de Gêmeos que tá num momento amoroso muito bom. E isso também traz positividade, traz uma energia bacana para Gêmeos, principalmente aí se for um irmão, uma irmã, um filho, uma filha ou um amigo, alguém ali muito próximo, que também Gêmeos compartilha daquela felicidade, daquele bom momento. Então tem essa energia de parceria aqui muito bacana. Ou aqui tá tentando lembrar Gêmeos que precisa de parcerias, precisa de apoio, precisa ele estar investindo nas suas relações. E aqui, quando fala de relacionamento bacana, é relacionamento saudável, que o casal que tá ali junto, tá muito inteiro, que escolheu estar ali, que contribui muito positivamente um com o outro, e também não só no relacionamento, mas na família, né? Que quando a gente também se relaciona com alguém, a gente também se relaciona com a família daquela pessoa. Então, tem aqui muita contribuição positiva desse relacionamento. E se é alguém muito próximo de Gêmeos, com certeza também vai contribuir positivamente para Gêmeos. Então é isso que é o bacana, que essa relação ela é tão boa que ela exala positividade para quem está em volta. Então quando questões aqui de escolha mesmo, quando essas pessoas escolhem e não aquela coisa forçada de padrão, de seguir padrão de família, de ficar ali obrigado, de não estar ali inteiro, enfim. Então é bem diferente aqui, a energia que vem é de relacionamento muito bom, muito positivo aqui, que com certeza vai trazer muitas energias positivas para Gêmeos. Bom, Gêmeos, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Signo de Sagitário. Bom, Sagi, agora em agosto eu vejo vocês muito magoados, muito doídos. Com aqui tem uma energia de festa, de festinha, de reuniãozinha, celebração, que pode ser de família, pode ser de amigos, enfim. Eu não sei, talvez vocês não serão convidados e vão ficar sabendo dessa reunião, dessa celebração aí, e vão ficar doídos por conta disso. E aqui também eu acho que tem pessoas, eu acho que não é todo mundo, mas tem pessoas ali que você gosta e talvez isso doa em você. Ou sei lá, às vezes você é convidado mesmo, mas você se sente alheio, você não se sente parte, até saiu na sua energia, né, que tem um grupo ali que você não vai se sentir mais parte, talvez isso doa em você, ou o comportamento dessas pessoas, você vai ver elas muito unidas, mas não é naquele lugar de, sabe, quando as pessoas se gostam, se amam e estão juntas, celebrando alguma coisa, não. São pessoas que se juntam para magoar outras, para falar mal de outras. São pessoas que juntas elas causam muitos sentimentos desagradáveis. Elas são desagradáveis juntas. Então não tem aquela conotação positiva esse grupo. E talvez você goste de algumas dessas pessoas e você se magoe com elas ou já esteja magoado, magoada com alguma coisa que elas já falaram de você ou já fizeram para você. E aí, por algum motivo agora em agosto, porque tem essa reunião, né? Ou vai vir algum assunto que essas pessoas falaram de você, ou de algumas pessoas que você gosta, ou de pessoas muito próximas de você. Então, tem essa mágoa que vai estar presente agora em agosto. E também aqui nas principais energias, nos principais acontecimentos, tem alguém também que eu acho que tá tenso entre vocês. Também saiu na sua energia de previsão do semestre, né? Tem alguém aqui que tá tenso, sabe? Vocês não estão mais
com muita concordância. Eu acho que essa pessoa vai tentar se reaproximar, vai tentar puxar assunto com você, mas aqui não é também uma pessoa que é clara. Ela é uma pessoa que já deve ter te magoado também, já deve ter falado alguma coisa de você, ou você descobriu, enfim, porque também saiu isso nas suas energias. E eu acho que agora essa pessoa vai vir com alguma conversa fiada, mas assim, aquela coisa que você não tem clareza, que você não entende aonde essa pessoa quer chegar com você. Então, assim, eu acho bem estranho a reaproximação dessa pessoa. Eu acho que ela vai tentar te cercar. E ou essa pessoa também tá querendo forçar a barra de uma reaproximação, de uma aceitação sua também de alguma coisa que ela fez, enfim. Eu vejo essa pessoa pesando muito aí em cima de você no mês de agosto. E as coisas entre vocês não estão boas. E não vejo também clareza. Eu não acho que você também falou do que você tá chateado para essa pessoa. Você não tirou essa história limpo, mas eu vejo ela te cercando, eu vejo ela tentando puxar assunto, ou pode ser que essa pessoa até tente te visitar. E essa aproximação dela, eu acho que é para tentar te forçar alguma coisa, ou forçar mesmo a barra para você colocar uma pedra em cima do que aconteceu. E eu vejo uma energia muito passiva com Sagitário, principalmente com essa pessoa. Sagitário não consegue confrontar essa pessoa. Essa pessoa enfraquece muito Sagitário. Então, por você não ter dado uma evitada ou dado uma cortada mesmo nessa pessoa, por isso que ela chega aí, né, se enfiando mesmo na sua vida, forçando você a aceitá-la, forçando você até a aceitar a visita dela. E talvez você já deixou claro de alguma forma que você está evitando essa pessoa, mas ela se finge, porque eu acho que aqui ela sabe que ela fez alguma coisa, ela sabe que você está evitando ela, até porque você já deve ter mudado o seu comportamento com ela, mas ela se finge de sonsa, ela se finge, deixa aqui fazer dessa forma que aí Sagitário me aceita, aí Sagitário passa um pano, coloca uma pedrinha em cima e acabou-se tudo. E você sabe, Sagi, que não é assim. Tem muita mágoa com você e talvez você precisa se impor com essa pessoa, principalmente com ela. Eu acho que a dor que você tem com aquele grupo é uma coisa. Eu acho que essa situação com essa pessoa, as energias estão mais tensas e mais intensas. Então, dependendo aí do que ela fez, ela te atingiu em pontos muito fracos. E você também se colocar de uma forma muito passiva ou de uma forma muito que abaixa a cabeça, não é interessante, porque aqui essa pessoa se aproveita dessas brechas. Então, aqui nessa situação, Sage, você tem que repensar muito, principalmente aqui com essa pessoa, como que você vai agir, como que você vai fazer, porque eu acho que dessa forma ela ainda se aproxima, ela ainda tenta te atingir mais de outras formas. E aqui também, se você não tá afim de lidar com essa pessoa, se agora você não se sente preparado, preparada para conversar com ela, para tirar nessa história limpo, aqui fala que você pode se afastar, porque tem aqui energia de viagem, talvez você precisa viajar, você precisa se afastar, principalmente se são pessoas aqui que saíram aqui na mesa, se são pessoas próximas de você, ou essa em específico, talvez ela não seja tão próxima assim, mas esse período de julho, de agosto, muita gente tira férias, muita gente viaja, e talvez essa pessoa tente se reaproximar fisicamente. Talvez ela tente ainda por mensagem, ou já tentou, mas ela pode tentar fisicamente. Então, se ela estiver ali perto de você e você não quiser trocar com ela, é interessante que você se afaste mesmo fisicamente, faça uma viagem, invente alguma desculpa, viaje para evitar encontrar com essa pessoa e também dar uma evitada nesse grupo, porque deve ter relação também com essa pessoa. Ou aqui tá falando assim, ou você faz isso, se afasta também, se afasta dessa situação, ou você vai ter que ficar ali fingindo, né, que você tá gostando dessas mentiras, que você é conivente com tudo que aconteceu. E eu acho que você não é, porque aqui tem muita mágoa, aqui tem muita dor. Te atingiram num ponto muito sensível, Sage. Então, ou você se afasta, coloca um muro entre vocês, evita, né?
ou você vai ficar ali abraçando as cobras. E tem uma que é muito mais cobra ainda e você sabe. Tá saindo muito sobre isso na sua energia e fala aqui de falsidade, né? Então você vai ter que aprender a ser falso ou falsa, principalmente com essas pessoas. E eu acho que em algum momento da sua vida você vai conseguir, porque tem pessoas que a gente, né, tem que manter as aparências, que às vezes é parente, né? A gente não vai ficar ali brigando e tal, e não vai resolver, as coisas não vão melhorar. Então a gente atura, a gente finge uma boa vizinhança. Eu acho que com o tempo nessa situação você vai conseguir isso, mas eu acho que agora você não consegue ainda. Eu acho que agora a ferida ainda está aberta. Então, às vezes precisa se afastar, deixar a poeira baixar para depois trocar, mesmo que seja com falsidade, mesmo que seja com esse tom de mentira, mas tem pessoas que a gente tem que levar dessa forma. Então, se para você nesse momento não é possível, né, manter as aparências, fingir que tá tudo lindo, então viaja, se afasta, inventa aí uma desculpa, né, pra você não tá perto dessas pessoas. E tem alguém que você gosta muito, né, que você tem muita estima, que você tem muita confiança, que pode também estar próxima dessas pessoas, principalmente dessa que te magoou mais, que aprontou aí com você. Coloca essa pessoa para interceder por você. É, Pode ser também uma espécie de bode expiatório, né? Ela pode estar por dentro ali do que estão falando, ou ela pode também trazer mais desculpas. Se você não quer lidar com essa situação, se você também não quer resolver, porque tem coisas que a gente não quer resolver, não é pelo simples fato de resolver a situação, é porque não tem resolução, né? Tem coisas que envolvem família, que envolve mais pessoas e a gente não consegue mesmo resolver. A gente tem que aturar. Então, se for esse o seu caso, tem alguém também ali para interceder por você ou para te passar algumas informações, porque quando tem grupos assim, maldosos, grupos que se juntam, que fazem coisas que não são legais, eles sempre acabam soltando alguma coisa. E é interessante aqui que você fique por dentro do que essas pessoas estão falando, para você não ser a mais alvo delas, porque você já foi, e para você ver até onde elas são capazes de chegar. E muitas vezes a gente se surpreende muito com as pessoas. Então, para não ser pego de surpresa, Sarge, fique por dentro, né? Não adianta você só evitar a situação, evitar as pessoas, mas aqui fala muito de fofoca, de maldade, de mentira. Então a gente também tem que estar por dentro do que essas pessoas estão falando, porque muitas vezes alguma mentira acaba se tornando verdade aí na boca das pessoas. E, né, tem essa maldade aqui que acontece, então é melhor você também estar por dentro do que essas pessoas estão maldando ali, ou sobre você, ou sobre as pessoas que você gosta. E é, tem que ter consciência também, tem que estar sabendo ali, tem que estar por dentro do assunto da vez, até para não se tornar o assunto, até para você também saber levar essa situação, porque tem coisas que a gente não consegue cortar, principalmente essas relações aí familiares. Infelizmente, isso acaba acontecendo, acaba se perpetuando por muito tempo e é um mal ali que acontece nas melhores famílias e é você aprender a lidar com isso. Mas eu acho que com o tempo, depois que passar essa mágoa e tudo, com o tempo você também vai aprender a ser mais frio, a ser mais esperto também. Porque tem gente que às vezes se aproxima da gente e tira informações, tira ali segredos para comentar lá em outro grupo, finge ali que tá te ajudando, que tá te apoiando, mas é para tirar informação sua. Então, você precisa ter essa malícia, essa esperteza e não confiar em qualquer pessoa e também não olhar as pessoas é, como se elas fossem boazinhas e talvez receber esse mal para você é um choque de realidade de que as pessoas também são maldosas, até mesmo as que estão muito próximas da gente ou pessoas que você nem imagina, elas também podem estar trabalhando ali no mal, podem estar fazendo mal, mesmo que de forma assim que elas achem que não estão fazendo, mas estão. E você precisa de ter essa malícia e você pode gostar de algumas pessoas, você pode trocar com elas, mas
tenha consciência de que elas também têm um lado ali muito maldoso e não soltar muita informação, sabe? Segurar mais as informações e ter uma relação ali mais fria, né? Que você não também não se magoe, que tire o melhor ali daquela troca e não fique também só com aquela mágoa, porque tem pessoas, como eu já falei antes, tem pessoas que a gente vai ter que aturar por diversos motivos. Então, basicamente aqui em agosto ainda vai estar muito presente as energias aí que saíram nas suas previsões do semestre, Sage. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Signo de Leão. Bom, Leão, agora em agosto, eu vejo vocês muito sem rumo, porque aqui tem algum tipo de disputa, algum tipo de batalha, de briga que termina nesse mês de agosto. E fica aquela sensação de que você estava tanto nessa briga, tanto nessa disputa, ou acreditando que você ia ganhar alguma coisa. Aqui eu não sei se você de fato vai ganhar, se você tem alguma parcela aí, algum ganho nessa história, mas eu sinto que é o fim de alguma coisa, é um corte assim muito grande na sua vida e é uma finalização de dor. Então, só pela briga, só pela disputa já é uma dor muito grande. E isso termina, eu acho que precisa terminar, né? Toda briga assim, quando passa por muito tempo, fica ali, né? Aquela coisa, aquela angústia, já causa muito mal-estar. Imagina quando você fica ali muito tempo. E mesmo que termine, mesmo que acabe, que aquela situação esteja finalizando, há também um pesar ali, há uma dor muito grande envolvida, porque quando a gente está brigando por alguma coisa, ou quando a gente está finalizando alguma coisa e tem essa conotação de disputa, nunca é coisa boa, né? Sempre traz muitos sentimentos, muitas farpas, muitas coisas pesadas e negativas, tanto do nosso lado como das pessoas envolvidas, ou pode ser às vezes só uma pessoa envolvida, mas sempre acaba atraindo mais energias, né, de mais pessoas na situação, porque nunca é sobre só duas pessoas, sempre acaba puxando mais aí nessa toada. E eu acho que o fim também vai doer muito em você, porque às vezes a gente também se acostuma, né, com aquele ambiente tóxico, a gente se acostuma com aquela briga, com aquela contenda, e às vezes até isso terminar acaba trazendo pesar, acaba trazendo ali aquela tristeza, e mesmo que venha ali de um ambiente tão ruim, tão pesado e tão tóxico. Então, tem esse pesar aqui e tem esse sentimento de tô sem rumo agora que isso acabou, agora que finalmente isso chegou numa situação final na minha vida. Então, você também se acostumou ali de ficar numa situação tóxica para você, Leão. E aqui nas energias dos principais acontecimentos em agosto, Leão, tem realmente um corte aqui estrutural na sua vida, é alguma coisa ali que tem raízes já sólidas, que já tem ali muito tempo e que vai ser cortado, você sabe, tem essa finalização aqui, tem essa disputa que está acabando ou que já vai acabar agora em agosto. Mas tudo isso tá te lembrando que você precisa mudar, você precisa voar alto, você precisa ir longe dessa situação, desse contexto que você estava e também você precisa evoluir, Leão. Essa situação estava muito pesada e estava ali muito enraizada, então o mal será cortado pela raiz. Saiba disso, tenha isso em mente. O mal será cortado pela raiz, porque você precisa evoluir e com certeza essa raiz estava tão pesada que estava te puxando para baixo, Leão. Então precisa mesmo sair dessa situação e você precisa ficar mais leve. Você precisa de estar com a cabeça melhor. Com certeza essa situação estava bagunçando muito a sua vida, muito o seu mental e por isso a sua própria vida, muito sábia, vai cortar essa situação. Eu acredito que essa disputa também
que saiu aqui no começo da leitura, né? Era algo muito pesado, que estava assim, muito pesado de você manter, mas você estava acostumado com isso, estava ali acostumado com aquele ambiente conturbado e estava se mantendo numa situação que era muito ruim para você. Então, esse mal precisa ser cortado e você precisa se conscientizar disso. E talvez, Leão, você se acostumou com todo esse problema, com todo esse conflito, e também tem energias aqui de insegurança, de baixa autoestima. Muitas vezes a gente se acostuma até com o ruim, a gente acha que merece o ruim, que merece ser maltratado de uma forma torta. Às vezes a gente acredita nessas coisas, mas aqui a sua vida já entendeu que você não ia dar um fim nisso, então a sua vida com certeza dará esse fim e você vai evoluir muito com esse corte, você vai evoluir muito com essa finalização. Vai ser um aprendizado muito importante na sua vida e você precisa de ter uma perspectiva melhor da sua vida e dessa história também. Apesar de ter sido ruim, você precisa seguir em frente, Leão, de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente. E às vezes tem lições aí que a gente tem que passar para ter essa consciência, para também ter mais verdade sobre as coisas e não ficar ali se iludindo com coisas pesadas, se iludindo e vendo amor, vendo respeito, aonde definitivamente não existe. E era o que estava acontecendo com você, né? Você estava numa situação muito tóxica, muito pesada e achando que aquilo era para você, que aquilo era assim mesmo, mas não é, Leão. Então, esse corte, ele é mais que necessário. E você, Leão, estava mesmo nesse ambiente caótico, nesse ambiente conturbado, você estava ali tentando se reinventar, tentando melhorar, tentando renovar aonde não tinha jeito, aonde não tinha mais espaço para melhorar, para mudar. Então você já estava também desgastado, desgastada de tentar ali salvar alguma coisa, salvar um casamento, um relacionamento, salvar um emprego, um trabalho. Enfim, aqui eu vejo você tentando, mas dentro de uma situação que já estava fadada ao fracasso. E também por isso que a sua vida quer te tirar desse movimento, quer cortar mesmo, porque só cortando para você aceitar o fim, só cortando para você ver que tem coisas, pessoas, situações que têm prazo de validade, porque você estava realmente iludido, iludida, tentando salvar alguma coisa que já estava fracassado, que já estava ali dando mais problema do que solução mesmo. Então tem coisas que chegam no ponto máximo que só um corte para resolver, só um afastamento, só o fim, só aquela derradeira mesmo para a pessoa aceitar que aquilo não tem mais jeito. Infelizmente, Leão, tem coisas que não tem mais jeito, que não tem mais remédio, que é você seguir em frente mesmo e não ficar ali tentando se reinventar, tentando se encaixar num lugar que você não se encaixa mais, ficar com pessoas que você não aguenta mais. Enfim, isso só desgasta e você acha que aquilo é para você, você acha que consegue salvar e vem a vida muito sábia e te mostra que não, você não consegue salvar, você não é o salvador da pátria. Então, tem essas lições agora em agosto e também aqui tem mudanças, né, com esse corte, como é um corte muito estrutural, eu acho que para cada um vai ser diferente, mas aqui está falando muito de estruturas ali da vida pessoal de Leão, então com certeza relacionamento, família, às vezes também a parte profissional, porque isso também causa muitas mudanças e vai impactar muito na sua moradia. Com certeza, Leão vai acabar aí tendo que mudar de casa. Ou às vezes até para alguns casos de cidade, de estado. Esse corte aqui também vai exigir de você, Leão, essa mudança aí de moradia, ou aqui está falando que Leão precisa mudar, principalmente o seu jeito, o seu autocuidado. E Leão gosta, né, de se cuidar, gosta de ser
de estar bonito, de estar bonita, de ser vaidoso, vaidosa. Então, às vezes, até isso, Leão, foi tirado de você. Até nessa situação que você estava, sei lá, às vezes você não estava mais se cuidando direito e tem uma luz com você, tem uma luz também, né, nessa mudança de casa, que você precisa de mais paz, você precisa de mais leveza na sua vida, porque o ambiente que você estava era muito conturbado. E aqui também pode ser, para alguns casos, como sai essa disputa, toda essa concorrência, pode ser de trabalho. Então, talvez precisa mudar de ambiente de trabalho mesmo, um novo local, um local melhor aí, recomeçar, né, nessa parte. E assim, o que dá para entender é que você entrou em alguma briga aí, você estava se iludindo com alguma coisa. Tem gente que acaba entrando em disputa por conta de relacionamento, por conta de emprego, ou por outros aspectos aí da vida e acaba ficando só na briga e não resolve as coisas. Então, essa é a energia que estava aí nos últimos tempos. Só que agora, em agosto, eu acho que isso precisa terminar e você precisa seguir em frente, Leão, pensando em você. Você precisa aí de ter os seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos e seguir nesse curso, porque quando a gente fica muito envolvido com disputa, com briga, chega uma hora que a gente não sabe nem mais por que a gente está brigando. Aqui eu vejo uma batalha sem fim. E esse corte ele é necessário até para acabar com essa briga, porque a briga em si não ia te levar em lugar nenhum. E aqui você precisa ir para algum lugar, mas para você, você precisa melhorar de vida, mas para você, Leão, e não ficar dentro de uma disputa, porque você se coloca ali num lugar muito ruim, de que você tem que brigar para ter alguma coisa, você tem que brigar para ter alguém. E tem coisas, Leão, que você não precisa brigar. E não é legal você se acostumar com isso, porque você tira o seu merecimento, você se coloca num lugar é, de muita escassez, de mendigar certas coisas que você não precisa, porque no fim essa disputa é uma humilhação, é um mendigar ali que você não precisa disso, Leão. Você tem que passar dessa fase, você tem que passar dessa situação e seguir em frente de uma forma melhor. E não se esqueça, né, que você está num período aí de novo ciclo. Em breve eu vou trazer aqui para o canal a sua leitura de aniversário. Então foca no seu novo ano, foca em uma vida nova e sai desse ambiente e dessa disputa, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, Leão, tanto que será cortado da sua vida. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Signo de Áries. Bom, Áries, agora em agosto tem uma energia aqui muito infantil, muito imatura, que tende aí, né, que está muito presente em você, eu acho que na sua personalidade, e essa energia, essa essência, ela precisa aí morrer, ela precisa deixar de existir, precisa que dar lugar a uma personalidade mais madura, você precisa se liderar, se deixar levar por um lado mais maduro, por um lado mais responsável. É uma energia que uma etapa da sua vida que te chama para sair desse. Sabe quando a pessoa não evolui, quando a pessoa não amadurece? Você precisa sair desse estágio e você precisa de fato amadurecer, porque essa criança é uma criança teimosa, é uma criança que é ela que está comandando, ela se sente a poderosa, ela se sente a que domina a situação e você permite isso. Isso com certeza aqui está falando de comportamento. Isso pode ser literal, pode ser uma criança na sua vida que você não dá aquela educação para ela, você não a contém, você não coloca ela no lugar dela devido, pode ser. Mas aqui eu vou trabalhar com vocês mais no campo aqui psicológico, mais no campo aqui de comportamento seu mesmo. Essa criança ela tá imperando aqui e ela não tem que ter esse lugar. Criança
né? Não tem o lugar de decisão. Criança não tem o lugar aqui e de poder. Criança é criança. E quando você é adulto, né? Porque aqui estou falando com adultos, o lado adulto ele tem que prevalecer. O lado responsável, o lado decidido, ele tem que prevalecer. Quando a gente deixa o lugar da criança, né? Quando a gente deixa a criança imperar, quando a gente deixa a criança dominar, a gente fica impulsivo, a gente fica ansioso, a gente fica também muito ignorante, teimoso ao extremo, fica também às vezes ingênuo demais, sendo passada para trás, e isso não é bom. Esse estágio na sua vida, Ares, precisa morrer. Aqui está falando que precisa terminar, porque quando você deixa isso acontecer, mais coisas ruins. Aqui fala muito de perdas, você está perdendo muito desse jeito. É uma forma de agir que corrói muito a sua vida, corrói as suas relações, corrói a forma que você se expressa. Então, toda essa birra, né? Vamos pensar nas crianças, né? Quando elas querem alguma coisa, que dá aquele show, que sapateia no chão, se joga no chão e chora. A gente, quando é adulto, né? Quando alguma coisa não acontece como a gente quer, que aqui vem naquele lugar de frustração, a gente não dá esse show, a gente entende, a gente começa a compreender por que que certas coisas não dão certo, por que que certas coisas a gente não vai conseguir naquele momento. E eu acho que você tá com um comportamento parecido. Não que você tenha essa birra de se jogar no chão, mas você tem outras birras. Você tem outros comportamentos que são parecidos com essa criança birrenta, com essa criança ali que rouba todo o brilho, que rouba toda a cena, sabe? Que quer chamar a atenção, que acha que tudo tem que ser sobre ela. E também tem uma criança que é vitimista, que, sabe, tudo é dodóizinha, doente, é coitada. E você não é coitado, você não é coitada. Então precisa sair dessa energia. Talvez isso seja trauma de infância, então precisa ser trabalhado isso, seja com terapia, com tratamentos, enfim, de alguma forma isso tem que ser contido, porque você vai se frustrar na sua vida, você não tem que fugir da frustração, ela vai acontecer. Se frustrar faz parte e a gente tem que aprender a lidar com perdas, a gente tem que aprender a lidar com frustração. E se você for uma criança, porque na sua energia aqui também fala de uma raiz familiar, né? Se você foi uma criança ali que todo mundo colocava plumas para você passar, evitava ali que você tivesse que lidar com dores, te fecharam demais, te blindaram demais, e aí hoje você na sua vida adulta, e mesmo que você seja jovem, muito jovem ainda, você vai lidar com várias frustrações, e aí essa birra, né, esse show, ele não vai adiantar. Só vai aí piorar a sua situação e afastar também. Você acaba afastando pessoas, você acaba atraindo mais perdas. E aqui não tá falando, Ares, que você tem que ser um velho ranzinza, super, hiper, mega responsável. Não. Mas aqui tá falando de consciência, tá falando que você precisa crescer. E eu sei que na raiz do arquétipo do signo de Áries, Áries tem essa energia jovem, você sempre será assim, mas na sua vida, aqui no físico, você precisa crescer, Áries. Você precisa, diante de algumas situações, você não pode ficar perdendo as estribeiras, você não pode ficar se comportando como uma criança birrenta, uma criança mimada. Você tem que chamar o seu lado maduro, porque o seu lado maduro ele tá ali. Ele tá forçando, ele tá tentando chegar e você não deixa. Então, esse excesso de vitimismo, esse excesso de dor, você fica colocando sempre que só você tá sofrendo, que só a sua dor é maior, que só você sabe o que você tá passando. Quando você senta para conversar com as pessoas, você vai ver que tá todo mundo passando por alguma coisa, tá todo mundo com algum tipo de frustração. Mas a forma que você tá levando dessa criançona, dessa imaturidade,
você tá perdendo muita lição, você tá perdendo muita coisa e não é interessante para você. Então essa criança, ela tem que ser deixada para trás. Essa criança ferida, essa criança machucada, ela não tem que seguir mais. Agora é hora do seu lado adulto assumir. É esse seu lado adulto que vai te dar o preparo necessário para lidar com as novas situações da sua vida. E a gente vai, né, nesse desenvolvimento de criança para adulto, essas etapas que a gente passa, elas são necessárias para a gente crescer e para a gente também, dentro da nossa idade, dentro do momento que a gente está, de termos capacidades para lidar com as fases, né, que chegarão nas nossas vidas. E eu acho que cada ariano aqui está numa fase diferente, mas está chamando muito essa criança e essa criança não tem mais espaço. Essa criança não tem mais serventia. Ela servia lá atrás. E eu sei que tem pessoas que, dependendo aí da raiz que vieram, da família, às vezes passaram muitas dificuldades, ou às vezes não, a criança não teve o seu momento, a criança teve que trabalhar, né? Tem fases que são adiantadas, ou a criança teve que passar muita dificuldade e não foi criança. Eu entendo isso, só que isso você tem que trabalhar em terapia. Você só pode chamar essa criança em momentos de descontração. Você não pode chamar uma criança, né, um estado de criança em situações de adulto. Então, senão você vai ser imaturo nas suas relações, você não vai saber tratar as pessoas, né? Nesse lugar de adulto, você não vai saber conversar, você não vai saber se expressar, tudo você vai ter essa birra, esse show, ou muito drama, muito choro, né? Que criança tem muito isso. Quando alguma coisa não tá do jeito que ela quer, e a vida não é assim. A vida não vai ficar aí te agradando porque tem muita gente no planeta, né? A vida não vai parar para agradar todo mundo. As coisas vão acontecendo. Uma hora vai estar positivo para você, outra hora não vai estar. E é você tirar o melhor de cada situação, de cada momento. O que não dá para colocar que você é o centro, porque a criança, quando ela está em desenvolvimento, tudo é para ela, tudo é sobre ela. Então ela acha que a vida vai ser assim. E quando a gente vai para a fase adulta, a gente vai entendendo por A mais B que não é assim, né? Que as coisas elas estão acontecendo, é a gente que tem que dançar conforme a música, a gente não pode simplesmente achar que é o protagonista de tudo, que tudo vai parar para, né, ser do jeito que eu quero, ser do jeito que me agrada, porque não vai ser assim. Então, aí vai ser mais frustração em cima de frustração e nunca nada vai estar bom para você. Nunca nada vai te agradar. Então, é nesse lugar. Ou aqui também pode estar acontecendo o contrário, porque aqui também tem uma energia muito velha. Deve ter aqui alguns arianos que eu acho que é mínimo, mas eu tenho que lembrar aqui que está trazendo também uma energia velha demais. Tem situação aqui que não cabe uma energia tão velha, tão responsável, que eu acho que é naquele lugar muito rígido ou até ultrapassado, né? Então, aqui também não é esse lugar. Aqui tá falando do meio termo, do lado adulto. Então, traga esse adulto porque ele vai saber lidar. E aqui é como se fosse um celular que está totalmente desatualizado. Tem configurações novas, estão acontecendo coisas novas, mas esse celular tá fora do esquema. Então, assim, tem pessoas aqui que estão muito criançonas e tem pessoas aqui que estão velhas demais. Mas aqui o que imperou na energia foi a parte de criança, tá muito imatura. E aqui tem que entender que você tem que respeitar a fase que você está e não adianta tentar trazer fases ou, né, como é o caso desse velho, você também trazer uma energia velha, você está adiantando fases, tanto que tem pessoas que começam a ter problemas de saúde que está muito fora da idade dela. Então, às vezes, com um comportamento, ela tá chamando aquela energia. Então, aqui, Ares, você tem que respeitar o estágio que você tá, você tem que respeitar a idade que você tá e trazer aquela conscientização, aquela cabeça que está dentro daquela idade, que está dentro daquele momento. Então, quando você está trazendo uma criança, porque quando você
fica jovem, fica adulto, aquela criança morre, ela deixa de existir, porque agora é o seu eu adulto, ele precisa vir. E quando você não se dar os meios disso, quando você só se coloca como um coitadinho, como vítima, como se todo mundo aqui tivesse que colocar você no centro, você também está atrapalhando o seu processo e você está atrapalhando o processo das pessoas ao seu redor. Então, chamar a responsabilidade, chamar o lado adulto vai te ajudar. Vai te ajudar a seguir em frente de uma forma mais leve para você e a não ser tão pesado, porque aí começa todo mundo se sente culpado por alguma coisa que está acontecendo com você ou que está acontecendo na sua vida. Todo mundo começa a se sentir responsável ou fica com medo, né? Fica ali sempre tendo que cuidar de você e você está numa etapa que você consegue se cuidar, você está numa etapa que você consegue seguir. E mesmo que você tenha algumas condições, mesmo que você precisa de apoio, você precisa de ajuda, eu acho que essa conscientização ela tem que acontecer porque você precisa estar bem com você. Você precisa estar inteiro, você precisa estar maduro, amadurecido, amadurecida. Então, tá chamando essa energia aqui, porque você precisa criar a sua própria estrutura. Você tem que se estruturar na sua vida e se encaminhar bem. Mesmo que você precisa de ajuda, mesmo que você precisa de pessoas com você, você tem que seguir bem. Porque dessa forma, Áries, fica parecendo que todo mundo tem que te carregar nas costas. E você fica com dependência, você cria dependência. Então, esse estágio infantil cria muita dependência. E talvez você foi criado assim, mas você pode tirar isso da sua vida. E eu acredito que tem um exemplo muito claro para você aí, na sua família, ao seu redor, de uma pessoa aí mais idosa, de como ela está agora, porque eu acho que ela também trazia muito essa criança. Você tem um exemplo aí do que aconteceu com essa pessoa. Ou se ela já partiu, talvez você está se conectando aí como foi a vida dessa pessoa e você está fazendo a mesma coisa, mesmo que de forma inconsciente. Então aqui hoje é para trazer consciência para você, Áries, que você precisa crescer. Dentro da sua vida você precisa crescer, você precisa amadurecer para ontem. Chega aqui dessa criancice, chega dessa imaturidade. Bora chamar aí o lado maduro, bora chamar aí o seu lado, a sua consciência, que ela tá aí. Mas você, por algum motivo, você não está se conectando com ela. E nesse momento você precisa disso, porque vai te dar um ponto de equilíbrio. Muita coisa você está destemperando, você está se preocupando, você está dramatizando, porque não chama o lado maduro. Bom, Áries, é isso que eu tenho para você hoje. Eu espero que tenha te ajudado e eu espero te encontrar em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.